Bom, estudei num colégio bem maneiro no Rio e parte da minha família é da Bahia. E rapidamente eles se mudaram para os Estados Unidos e aí de pouquinho em pouquinho cada tio foi indo para lá. Isso fez com que eu tivesse contato naquela época ali bem 2013, 2012, 2014 com marcas como Quicksilver, Hoka, Hip Cool, essas marcas que eram bem do skate surf, né? Especialmente a DC, as Pitfire também. Essas marcas assim sempre permearam ao meu redor. Eu curtia muito isso e tinha contato porque naquela época era muito mais chato de trazer essas coisas pro Brasil, né? Essa globalização demorou de acontecer um pouquinho aqui pra gente. Então eu sempre era meio fissurado nisso, mas não entendia muito porquê. Eu deixava de prestar atenção na aula pra ficar olhando pro meu tênis gigante verde da DC. E aí quando deu mais ou menos ali 2016, 2017, eu tava perto de me formar no colégio, então ali no segundo, terceiro ano, eu tava muito na dúvida do que eu ia fazer, porque eu queria muito ser professor. E eu era um aluno bem mediano no colégio, assim, eu me virava, mas não me dedicava muito. E aí, quando deu o segundo ano do ensino médio, eu tirei 980 na redação do Enem. Uau! E aí, eu Explica percebi pra que... galera entender qual é... Pois é. Que nota é essa, 980? Tipo, tirar 9,8? Tipo tirar 9,8 de 10 na redação do Enem. E na maioria das faculdades federais, né, que em geral que o pessoal corre mais atrás, são as mais concorridas, a redação tem um peso muito forte. Então isso fez com que, tipo, no segundo ano eu passei pra medicina sem querer. Em algumas faculdades, naturalmente não passei nas mais difíceis, né, porque o resto das notas não acompanhou a redação. Mas isso me deu uma perspectiva de que eu poderia fazer o que eu quisesse. Nessa época eu já tava começando a pisar ali no streetwear, e isso foi antes da gente ter essa explosão mais exponencial aqui no país. Então, sim, o contato com marcas como Palace, Supreme, era um negócio realmente longínquo, como era com Tommy e Polo nos anos 2010, 2005. Então, nessa época aí, eu tava numa onda de que eu queria viajar pra Europa, e pra fazer um dinheiro eu fui lá ver meus tios e voltei com uma mala cheia de Supreme e Palace. E em 6 meses de bobeira eu fiz, tipo, 25 mil reais revendendo Supreme e Palace só em grupos de Facebook. Foi pra Califórnia? Eles, na verdade, moram numa parte que não tem nenhuma cultura relacionada com moda ou streetwear. Eles moram no Deep South Alabama ali, bem sul mesmo, tipo, não tem essa cultura. Mas a minha tia fez muito isso quando ela era nova e tinha acabado de se mudar nos Estados Unidos. Então trazia muito polo, Tommy, relógios. E aí eu falei, vou fazer isso também uma vez na vida. E na época não tinha essa cultura. Isso foi antes do vídeo do quanto custa seu outfit, antes de ter todo esse boom aqui no Brasil. Você não via nem referências do streetwear em fast fashion como a gente... Supreme ainda era marca de skatista. Cara, era um negócio assim que... Mais raiz, assim, não era tanto mainstream, né? Eu lembro que a primeira aparição mais mainstream que eu me recordo foi um clipe do Costa Gold, que ele tava usando um hoodie bogo da Supreme, né? O bogo é o do box logo, aquele mais clássico de todos. Mas assim, era um negócio bem... Eu, pra ser sincero, não conhecia. Eu conhecia as marcas de skate, mas Supreme Palace eu fui conhecendo depois ali por causa de um amigo que me influenciou e falou, cara, traz pra mim, pelo amor de Deus. Aí ali a gente já tinha uma certa curiosidade por programação, aprendeu a mexer com os bots, e naquela época era toda a compra e venda do streetwear. Essas marcas grandes e lojas que vocês veem hoje, elas estavam ali naqueles grupos de igual para igual. Então a gente postava uma roupa com uma foto do RG, botava ali Tinoco, essa é a minha tagzinha, e quem quiser fala comigo. Então durante um ano eu ganhei uma grana daquele jeito, e ali decidindo o que eu ia fazer no Enem, né, o que eu ia escolher de curso, porque a ideia de ser professor já estava um pouco distante, e essas roupas são bem caras, e a realidade de um professor não é que gasta 12 mil reais num casaco. Então eu comecei a pensar Se for um professor que trabalha no online... Potencialmente. Aí eu comecei a pensar em coisas que me permitiriam ser professor, me permitiriam estar na sala de aula, mas também ganhar uma boa grana. E economia pareceu ser uma boa opção, porque eu poderia trabalhar no mercado financeiro e dar aula em faculdade. Então, rapidamente eu fui fazer economia, busquei ali a melhor faculdade do Rio. Na mesma velocidade eu percebi que eu estava no lugar errado também. Caramba, quanto tempo demorou? Cara, foi uma semana, mais ou menos. Você vê a foto de formatura, você vê que não precisava ser nenhum gênio pra ver que eu tava no lugar errado. Mas chegou a se formar? Não, eu fiquei 6 meses no curso de economia e aí ali eu tive contato a primeira vez com o mercado de trabalho formal através da empresa Júnior, né? A empresa Júnior é um clube da faculdade, é uma entidade da faculdade onde a gente simula ali uma empresa de consultoria. Infelizmente a gente não pode colocar dinheiro no bolso, mas os recursos angariados provenientes ali dos serviços prestados a clientes, eles podem ser usados para cursos para os alunos, ou então a gente gastava em bebida mesmo, que era o que acontecia. A gente só não podia remunerar os alunos.
Então ali eu tive contato com Mas era uma diversos... empresa normal. Era uma empresa normal, assim. Tinha receita, tudo. Só não tinha prolabore. Exatamente. Só a parte boa não tava rolando. Era tipo, o Tinoco tá mandando bem, então a gente pode pagar um curso de marketing para ele. Não, vai ser muito legal aqui para a equipe se a gente trouxer um treinamento de tráfego pago, se a gente trouxer um treinamento de comercial. Então era esse o tipo de remuneração que tinha ali. E ali eu percebi que o que eu gostava mesmo era negócios, independente do que fosse. E nessa mesma época, eu pulei uma parte da história que é bem importante. No meu colégio, na formatura, eu estudava num colégio bem tradicional no Rio. Formatura do ensino médio. Na formatura do ensino médio, eles permitiam que a gente vendesse camisetas do terceirão, né? Vamos colocar assim, a gente chamava de turma 300, mas na maior parte do país a gente chama de terceirão, né? E por ser um colégio rígido, a gente tinha que usar o uniforme certinho, mas na sexta-feira você podia usar a camisa do terceirão. Todo colégio tem a sua camiseta personalizada, terceirão, exato, né? E só podia usar na sexta-feira. Então era um negócio legal e todo ano era um negócio meio que ficava meio sem graça. E aí o pessoal deu um toque, tipo assim, eu já me vestia um pouco diferente do pessoal e falou, pô, por que vocês não fazem a camiseta? Só que eu não sabia nada de Photoshop, Illustrator, não fazia a mínima ideia do que seria vetorizar. Eu era bom de papo, aí fui no centro da cidade, consegui estampar as camisetas, mas fazer a arte que era complicado. E aí eu colei com um amigo meu que depois a gente contando essa história, a gente foi perceber que a gente empreende junto desde os 12 anos de idade, sem perceber. Mas enfim, aí a gente fez as camisetas e o pessoal começou a botar... Gostaram muito das camisetas, a gente vendeu muito bem. O pessoal começou a botar pilha pra gente fazer uma marca. E eu tava meio que naquela de nariz em pé de passei pra medicina, eu sou muito isso, sou muito aquilo, marca de roupa não é pra mim, isso é coisa dos moleques meio vagabundo que não querem nada do colégio. Porque tinha um grupo de uns moleques meio perdidos. Eu abri assim. uma marca de roupa pra não estudar também, exatamente. Cara. Olha onde chegamos, mãe. Aí tinha isso, eu não queria ser visto como mais um daqueles moleques ali. E não é que eles não estudassem, eu só não tinha uma visão positiva deles porque eles não tocaram o negócio. Eles criaram e ficou meio que naquela. Não saiu do lugar, né? Não saiu do lugar e tiraram aquela onda ali, tinha as camisetas, alguns amigos usavam, mas não saiu muito disso. Quando deu esse período aí da faculdade que eu tava mais perdido, tive esse contato com a empresa Júnior e negócios, esse meu amigo que me ajudou a fazer as camisetas e nós fomos, de certa forma, os responsáveis pelas camisetas no colégio, ele falou, cara, eu tô meio desanimado aqui com a minha faculdade de cinema, ele é um cara que trabalha com audiovisual desde, 11, 12 anos de idade, assim, a gente ia pra festa de 15 anos do pessoal mais velho porque ele era DJ e fazia vídeo também, então a gente viu o pessoal mais velho por causa disso, então era bem legal. E a gente tinha canal no YouTube, ele tinha o dele, eu tinha o meu. É uma história que eu conto também que ele fala... Eu não sabia que tinha canal, não. Não, era pequeno. Era bem canal gamer, assim. Era coisa de criança mesmo. Mas eu tive blog, tive canal no YouTube. Mas já tava ali entendendo que o jogo estava funcionando online também, ou era só brincadeira? Não. Eu já curtia as métricas, eu só não entendia como funcionava. Eu já curtia muito o algoritmo, eu já entendia como o YouTube ali funcionava, né? Porque era a rede social que... do ponto de vista de criação de conteúdo, né? Você não tinha TikTok, o Instagram engatinhava ali naquela época. E aí eu deixava de lanchar no colégio para dar os R$5 do lanche para ele editar os meus vídeos. Então eu lançava um vídeo por semana e ele editava, porque eu não tinha um computador bom, nem sonhava. Naquela época você ficava restrito ao Sony Vegas, né? Era o que tinha ali de edição de vídeo. Hoje em dia tem o Premiere, que é um pouco mais fácil acesso, mas o Sony Vegas ele já tinha uma interface que era amedrontadora. Enfim. E aí eu deixava de lanchar, pagava esse amigo que futuramente eu não sabia virar meu sócio na marca. Quando deu o primeiro semestre de 2018, ele falou, cara, eu tô desanimado aqui no cinema, eu quero pegar uma experiência, você tá aí meio perdido, saindo de economia, vai fazer publicidade e propaganda ou vai pra DM, a gente não sabia o que ia fazer, vamos começar um negócio, se não der certo a experiência, se der certo, maravilhoso. É um negócio com uma baixa barreira de entrada, em 2018 tinha um pouco mais, mas hoje em dia menos ainda, então quando eu digo barreira de entrada, existe uma facilidade muito, muito grande de você estampar 50 camisetas, pensar no nome de uma marca e pelo menos dar o pontapé inicial, não que você vai começar bem logo de cara, mas enfim, e aí a gente... É a parte fácil, né? Lançar, exatamente. Começar. Naquela época, assim, tinha private label, mas era escasso, não tinha esse acesso facilitado como tinha hoje. A gente começou ali e logo no início a gente já percebeu que, eu entendo um pouco de marketing, tô me aprofundando nesse assunto, entendo de comercial. Não tivemos custos nenhum com audiovisual, que já era excelente, então a gente começou com uma qualidade muito boa, porque ele, o moleque começou a trabalhar com 12 anos de idade, então com 18 ele já tinha equipamento, tudo na hora certa e no momento certo, né? Porque começar com um vídeo legal, um conteúdo legal de vídeo, na era do vídeo, exatamente. Acho que ajudou muito, né?